Demônios não existem. O que existe é a sua consciência que os cria. A partir do momento em que você tem um despertar de consciência e você tem uma elevação da sua frequência, da sua energia a partir desse despertar, só permanecerão ao seu redor seres de luz. E esses seres de baixa frequência dessa energia pesada não se sustentarão mais ao seu redor e perderão o poder de interferência na sua vida. Meu nome é Jean Patrick, eu sou médium e gostaria hoje de compartilhar um pouco da minha experiência a respeito desse tema. E hoje é a primeira vez aqui que eu exponho o fato de eu ser médium, né? Nunca falei isso em público antes. Só algumas pessoas, pouquíssimas, muito próximas é que sabiam disso, mas eu não me sentia à vontade porque não havia ainda chegado o tempo certo para isso acontecer, mas agora eu me senti à vontade, foi bem de repente, eu nem calculei, nem nada, veio aqui agora na cabeça, pronto, falei. E vamos direto ao ponto. Eu disse que demônios não existem, e não existem mesmo. Desde criança eu sempre tive a consciência da minha mediunidade. E, bom, nasci assim, né? E eu acredito que todo mundo pode desenvolver isso, né? Talvez eu tenha nascido já com uma maturidade maior em relação a esse tipo de conexão com o mundo espiritual. Tem gente que não acessa, né? Mas não foi o meu caso. Mas o fato é que demônios não existem, e eu disse isso porque os demônios infernizaram a minha vida durante muito tempo, durante quase 30 anos da minha vida. E tornaram a minha vida muito pior, né? Muito mais amarga, muito mais triste. Já enfrentei uma depressão que durou quase 20 anos, né? E muito dessa depressão também vinha daí, porque não é fácil você lidar com essas coisas do mundo espiritual, né? Ainda mais você sendo uma criança, adolescente, e a minha depressão começou nessa época. Mas desde criança eu sempre tive muitas visões, e muitas delas, a grande maioria delas, sempre vinham por sonho, né? As coisas me são reveladas muitas vezes por sonhos. Às vezes são situações do dia a dia também, você sente coisas, né? Você tem um instinto ali, ou alguém de maneira inexplicável vem e te fala alguma coisa, né? Enfim, ou você enxerga algo que ninguém está vendo, né? Mas vamos usar aqui como referência principal os sonhos, que é onde eles usavam para me atormentar, né? Praticamente toda noite, desde criança. Então era um massacre, né? Porque isso me trazia muito sofrimento, eu não sabia direito como lidar com isso, como regular, como controlar. E tem médios que morreram sem aprender, morreram velhos sem aprender, sendo atormentados, né, até o final da vida e sem saber regular isso, identificar o que estava causando isso, né, qual que era a cura para isso, né. Mas eu tive a sorte, né, e também talvez o interesse, sorte, trabalho, várias coisas, uma fusão de tudo é assim, né, um monte de coisas que se juntam e a gente forma uma receita ali, né, para poder resolver o problema. Mas eu sempre tinha revelações sobre a vida, né, sobre principalmente situações que eram pertinentes ali a mim, ao meu ciclo social ali mais próximo, né, parentes, amigos e tal. E eu via as coisas antes. E eu vejo as coisas antes de acontecerem. E é bom, não é ruim não. Mas hoje é bom, né? Mas já foi muito confuso. Isso, inclusive, já me salvou de muitas coisas. Mas o lado negativo é que, beleza, vamos imaginar aqui isso como um dom, né? Beleza, tenho esse dom. Eu nem caracterizo isso muito como um dom, tá? Mas não vou entrar nisso aqui agora. Mas vamos imaginar que é um dom para simplificar o raciocínio. Então, beleza, a pessoa tem um dom de ver o que vai acontecer no futuro, seja ele um futuro mais distante, próximo,
não interessa. E coisas boas acontecem, coisas ruins também acontecem, coisas horrorosas acontecem. E você enxergar essas coisas e saber lidar com isso não é fácil, né? Precisa de muita maturidade. E como que você ensina isso para uma criança, para um adolescente, né? Você aprende na pancada. E foi o que aconteceu. Muita pancada. E aí, tinha o dom de ver as coisas. Cara, às vezes é um parente muito próximo seu que vai morrer. E você fica sabendo. Como é que você lida com isso? Você fala pra pessoa? Não fala? Será que vai acontecer mesmo? Será que foi uma alucinação? Será que eu tô louco? Né? É meio perturbador, né? E sim, foi muito perturbador isso pra mim. E só que assim, eu recebia mensagens reais, né, que aconteciam de fato. E eu recebia também mensagens que não aconteciam, que eram interferências de seres de baixa frequência, né? Isso me confundia muito e era aí que estava toda a trama, né? Dessa energia baixa, pesada. É assim que eles me confundiram. Foi assim que eles me confundiram. E foi assim que eles me entristeceram, que me trouxeram muito choro, né? Que fizeram da vida uma coisa difícil de compreender, né, para mim, cada vez mais difícil. Um emaranhado de tragédias foi sendo construído através dessas revelações que eu recebia, né? Então, assim, imagina, você recebe mensagens que são verídicas, né? Eu sonhei, foi assim, 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 e a pessoa morreu, e foi desse jeito que ela morreu, né? E aí você fala, pô, quem me passou essa informação merece total credibilidade, porque ele sabe o que vai acontecer no futuro. E exatamente como que vai acontecer, né? E isso é chocante, né? Principalmente para quem não tem contato com o mundo espiritual nesse nível de intensidade. E imagina, você recebe uma revelação dessa e aquilo acontece e isso frequentemente vai sendo revelado, as coisas vão acontecendo, às vezes é coisa boa também, né? Às vezes é um episódio legal ali de sua vida que você fala, que bom que aconteceu, né? Não é só morte, não é só coisa ruim e tal. Então isso trazia um pouco de leveza também, paz pro coração e tal, mas esses seres de baixa frequência, eles usavam esse poder para me confundir, porque eles também me passavam mensagens, né, via sonho, e só que eram mensagens, eram visões. Exemplo, falei aqui de alguém que morreu, né? Uma mensagem de que alguém próximo de você vai morrer, né, de tal maneira, tal, tinha ali uma descrição, é um código, tá? É um código que para você decifrar, você tem que ter uma afinidade com aquilo, você precisa ter ali dentro de você algo que lê aquele código, consegue ir destrinchando, não é tão simples assim, pelo menos no meu caso, né, de acordo com as características das revelações que eu recebo. Mas muitos casos eu sei que são assim também. E eles faziam isso para me confundir sempre, né? Então eu ficava muito assustado, com muito medo, porque se você recebe uma mensagem de que alguém próximo de você vai partir dessa para melhor, e essa pessoa, depois de um tempo, realmente ela parte daquela maneira que foi dita, você deu credibilidade a uma fonte espiritual, né, de informação. E na sequência você recebe uma outra mensagem, né, das várias que você sempre recebe, falando que, exemplo, sei lá, sua mãe vai morrer, seu pai, sua esposa, seu irmão, alguém assim. Você fica apavorado. Entende o tamanho do pavor que eu tinha? Cara, eu ficava apavorado. Era muito ruim. Não tem noção, muito ruim. Se já é difícil a pessoa perder alguém, né? Perder pai, perder mãe, perder filho, essas coisas.
Imagina ficar sabendo anos antes e começar a sofrer antes. Nossa, cara. A vida da pessoa acaba e é o que tentaram fazer com a minha vida, acabar com a minha vida. Não conseguiram. Tô aqui forte pra caramba. E venci tudo isso. Mas digo isso para dizer que durante muito tempo eles conseguiram sim me confundir, né, através dessas mensagens, e só que por outro lado eu também recebi conselhos, instruções de como identificar, e aí vem os seres de luz, os seres do bem, como descobrir se aquela mensagem que eu recebi, aquela revelação, aquela visão, se ela vinha do bem ou se ela vinha do mal, simplificando assim o raciocínio, né, para todo mundo entender. E sabe qual que era a diferença? A diferença é que podia ser a morte de alguém, por pior que fosse. Depois que eu acordava sempre lembrava do sonho, né? Não era sonho estilo pesadelo, esse tipo de sonho. Mas eu acordava com aquilo no coração e na cabeça bem fixado, assim, todos os detalhes do que eu havia visto. E aí eu acordava, mas sempre que eu acordava, tinha paz no fundo. Por pior que fosse a notícia, tinha uma luz no fim do túnel, tinha um resquício de paz, assim, mas assim, infinita, muito forte. Mais forte que a dor do sonho, da revelação. E era aí que eu consegui identificar que aquela visão ela realmente era verídica, que ia acontecer e que aquilo veio de uma fonte de informação do bem, né? E quando era para me confundir, quando eram demônios, quando eram seres de baixa frequência, sabe o que ficava quando eu acordava? Por melhor que tivesse sido elaborado o sonho, a revelação do mal, a visão, sabe qual que era? Era de desespero. O que ficava no meu coração, o sentimento que ficava, não tinha nada de paz, de tranquilidade, de gratidão. Era desespero, era medo, era tristeza, pavor, né, daquilo acontecer. Não é possível, né? Nossa, a vida já tá tão difícil, minha vida já é tão pesada, minha vida já é tão ruim. E agora mais isso, será possível? Será que eu posso evitar? Será que eu sonhei isso? Será que foi pra fazer alguma coisa? Será que é porque eu posso de alguma maneira interferir, fazer alguma coisa para que isso não aconteça? Meu Deus, me ajuda. Mas no começo eu não sabia identificar, né, que é a energia, cara. A energia não mente, né? Nem energia de mundo espiritual, de espíritos, de seres que estão em outro plano, nem de pessoas. A energia nunca mente. Observa. Alguém chegou perto de você? Como é que você estava antes? Como é que você ficou depois que essa pessoa foi embora? Ou quando ela estava falando com você? Isso aí vai falar tudo sobre a pessoa. Você ficou pior, você ficou pesado, cara. Diga com quem andas que eu te direi quem és. Risca essa pessoa, tira de perto de você, né? E foi o que eu fiz. Eu comecei a arriscar, não essas pessoas, mas esses seres, através do conhecimento da energia, de como identificar os padrões energéticos, os resquícios que ficavam após a revelação no meu coração, na minha cabeça, na minha alma. A partir daí tudo mudou, tudo começou a ficar muito mais claro, porque eu comecei a ignorar. E eu falo isso com muita felicidade, porque comecei a ignorar quando era algo que ficava algo ruim, algum sentimento negativo. Nossa, eu falava, que bom que é mentira! E, nossa, isso foi tão libertador pra mim. Foi tão libertador. Meu Deus, obrigado, obrigado, obrigado. E aí, a partir daí, eu comecei a ter mais tempo, inclusive, para receber mais mensagens boas, porque aquela poluição que eu recebia me impedia de receber as mensagens reais, boas, seja o fato algo
uma morte ou um evento bom e tal, né? Mas eu comecei a ter mais espaço, né, de horas no meu coração, no meu sono, na minha vida, para receber a luz limpa, a luz branca do mundo espiritual, digamos assim. E aí isso foi tomando conta. Um outro ponto que eu preciso trazer aqui para esse nosso bate-papo é que isso não aconteceu só via espiritualidade. Isso também aconteceu via minhas práticas de hábitos saudáveis no meu dia a dia de limpeza do meu corpo físico. Porque um corpo físico intoxicado, né, pessoa que consome, bebe coisas, são porcarias, come porcarias, né, só anda com gente porcaria, não tem como você receber, você ser compatível com a energia limpa, você precisa ser inteiramente limpo de corpo, mente e espírito, para que você receba, né, toda essa riqueza de conhecimento, de informação que vem de cima, que vem do mundo espiritual, para você não receber interferências. Então, eu sofri nisso e sendo enganado, confundido sempre por seres de baixa frequência, porque eu não cuidava do meu corpo físico, eu não sabia cuidar do meu corpo físico, né? Eu utilizava o esporte muito desde criança, mas o esporte ele é uma porcentagem menor, muito importante, mas existe uma outra porcentagem predominante que se você não aprende, você nunca vai limpar, né, o teu corpo físico para receber esse conhecimento espiritual, para deixar a sua vida mais clara, né, para iluminar seus caminhos, né, para te fazer ter uma vida plena, uma vida, cara, sem adoecer aqui na Terra, sem ficar sofrendo por falta de conhecimento de como as coisas funcionam aqui no planeta, né? E a partir do mundo espiritual tudo isso lhe é revelado, tudo isso é possível. E a partir do momento em que você entende como as coisas funcionam aqui, você começa a tirar a vida de letra. A vida começa a fluir, como se fosse um time de futebol bem entrosado que joga há muito tempo junto. Imagina o Barcelona lá da época do Guardiola, né? Messi, Iniesta, tal, aquele time super entrosado que tudo parece fácil. A vida vira aquilo, né? Vira uma coisa fluida. Você aprende a dominar as coisas que são, entre aspas, ruins na vida, né? As coisas ruins que acontecem são nossa culpa e são feitas para que a gente evolua, aprenda, né, com o que está errado. Porque como que a gente vai saber o que é o bem se não existiu o mal, né? Então, você precisa de uma referência de evolução, um ponto de crescimento, né? E esse ponto de crescimento é o que está dando errado, vai corrigir. Mas, quando eu parei de comer alimentos que fazem mal, bebidas, né, coisas que fazem mal, eu desintoxiquei o meu corpo, né, de tudo que não prestava a partir da alimentação. Cara, as minhas doenças começaram a assumir todas. E eu parei de ter pesadelo. Eu parei de ter essas visões, né, que foram induzidas por demônios e passei a enxergar, a receber informações somente dos seres de luz, dos seres do bem, né, dos anjos, digamos assim. E a partir daí, os demônios deixaram de existir na minha vida e perderam totalmente o poder de interferir. Legal ou não? Pra que você vai dar poder pra esses caras, mano? Pra quê? Cuida do seu espírito, mas também cuida do seu corpo físico. Quem não cuida do corpo físico, que é o mais fácil de cuidar, que você tem aqui mais na sua mão agora, muito menos cuida do corpo espiritual. Não existe espiritualidade num corpo intoxicado. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Um grande abraço. Obrigado.